Glória a Deus, povo abençoado e mais que vencedor em Cristo Jesus. Amados, eu espero que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre você, repouse sobre a tua casa, repouse sobre a tua família, em nome de Jesus. Receba, tome posse, meu irmão, da graça e da paz de Cristo para você e para a sua família. Amém? É um privilégio começarmos o dia celebrando ao Senhor nesse nosso momento juntos que estamos de reflexão diário com o missionário. Amém? Glória a Deus. Queridos, sejam todos muito bem-vindos a este canal Só Jesus na Causa. Não é inscrito ainda? Mas se você passa aqui no canal, gosta do conteúdo, se inscreva. A tua inscrição é muito importante para mim, acredite. E também ative o sininho de todas as notificações para todas as manhãs eu te entregar uma mensagem de Deus para abençoar a sua vida. Amém? Glória a Deus. 1 João, capítulo de número 3, verso 4 em diante, assim está escrito: quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Glória a Deus! Uma palavra tremenda e poderosa para mim e para você. Nós estamos ainda na primeira parte do capítulo 3, na primeira carta de João, falando, sabe, da vida santa que os filhos de Deus devem ter. A vida santa que eu e você precisamos viver na prática como filhos de Deus. Por quê? Porque Deus é santo. Deus sendo santo, logo ele requer que os seus filhos também sejam santos. Se lermos Efésios capítulo 5, verso 1, a palavra de Deus diz que para mim e você sermos imitadores de Deus como filho amado. Agora, como filhos de Deus, nós precisamos imitar ao Senhor. Porque quando Deus, ouça isso, irmão, quando Deus faz Adão, ele faz a sua imagem e semelhança. Então, agora, os nascidos de novo, que vivem uma aliança com o Senhor, na prática, nós precisamos imitar a conduta do nosso Pai. Amém? E ele é santo, então nós precisamos ser santo. Por quê, missionário? Olha o que diz a palavra, irmão. Quem vive no pecado, sabe? Quem vive na prática do pecado. Porque pecar, todos pecamos, sabe? Porque 1 João diz, nós vamos ver lá mais na frente, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, porque todos nós pecamos, nós estamos caminhando para a perfeição, mas ainda não somos perfeitos. Chegará um dia em que alcançaremos a perfeição. Quando? Quando sairmos desta casa chamada corpo e recebermos a nossa nova casa e estarmos com o Pai para todo sempre. Acredite. Então, enquanto esse dia não chega, nós precisamos viver uma vida de santidade, porque sem isso ninguém verá ao Pai. E como é viver uma vida em santidade? É nos esforçar para viver uma vida que agrade ao Senhor, sabe? É nós renunciarmos aquilo que desagrada ao Pai. Precisamos. Irmãos, ouça, o crente que não renuncia ao pecado, ele é só crente, mas não é filho de Deus, não é um cristão nascido de Cristo. Porque a palavra de Deus diz: quem vive no pecado transgride a lei. Quem é a lei? A palavra de Deus. Então, quem vive no pecado está transgredindo a palavra de Deus, está vivendo o contrário àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Agora, ouça, viver no pecado é quando eu faço do pecado uma prática de vida. Aquela pessoa que adultera e não larga, meu irmão. Quando conhecemos a Jesus, o adultério faz parte da nossa vida no passado. Sabe? Quando conhecemos Jesus, nós somos transformados. E transformados, nós precisamos abandonar toda a prática de pecado em que vivíamos no tempo da ignorância.
Aleluia! Então, quem vive na prática do pecado, transgride a palavra. E ouça, é quando vivemos a prática, né? Não é o pecado na nossa vida como cristãos, é acidente de percurso, sabe? Porque Jesus disse que todo pecado confessado receberemos o perdão. Agora, para mim confessar, eu preciso me arrepender. E a prova de que eu me arrependi é abandonar aquilo em que eu errei. Ele diz: pois todo pecado é contrário à palavra. Aleluia. Ele diz: e vocês, nós, nascidos filhos de Deus, sabemos que ele, Cristo, veio para tirar nossos pecados. Quando olhamos para João 1:29, João Batista, ele está ali no Jordão batizando o povo que vem até ele, que vem com o coração arrependido. Então, quando ele, no versículo 29, João levanta os olhos e vê descendo em sua direção para ser batizado Jesus. Então, quando João Batista avista Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que veio com uma missão. Qual? Tirar o pecador do mundo do pecado, do lamaçal do pecado, do mundo de treva, e nos trasladar ou nos levar para o mundo de luz do seu Filho amado Jesus Cristo. Então ele diz: nós sabemos que ele, Jesus, veio para tirar nossos pecados. E nele, em Jesus, não há pecado. Ele é puro, ele é santo. Glória a Deus. E Jesus diz: imitem-me, sabe? Jesus diz para nós o imitarmos, e não só isso. Ele diz que nós iríamos viver fazendo as mesmas coisas que ele fez. Até outras maiores faríamos, porque ele ia para o Pai e enviaria para habitar em nós o Espírito Santo. Então, querido, não há desculpa daquela pessoa que está sempre caindo no mesmo pecado. Não é porque a carne é fraca. Irmão, se a carne é fraca, está te matando, se ela fosse forte, tu já tinha morrido. Sabe? Conheço pessoas que usam esse argumento. Não, mas a Bíblia diz que a carne é fraca. Pois é, ela é fraca para você dominar ela com a força do Espírito Santo. Porque é quando eu sou fraco que eu sou forte, disse Paulo. Então, queridos, não use esse argumento, sabe? Essa ideia não é de Deus, é do inimigo. A carne é fraca. Pois é, se ela fraca está te derrubando, se ela fosse forte, ela já tinha te matado. Acredite, sabe? Ele está dizendo, nós, eu e você, fomos tirados do lamaçal do pecado. E não só isso, quando Jesus disse que faríamos as mesmas coisas, é porque ele foi para o Pai e enviou uma força por nome Espírito Santo para habitar dentro de nós. E agora essa força nos impulsiona a viver uma vida em santidade, sabe? Quem vive na prática do pecado, acredite, o Espírito Santo não habita nele. Porque o Espírito Santo não habita em casa suja, irmão. Acredite, ele não habita em casa suja. Se a tua casa, chamado corpo, está suja na prática do pecado, é porque o Espírito Santo de Deus não habita mais aí. Sabe? Ele não habita porque ele vem para limpar, ele vem para tirar a sujeira e poder habitar em mim e você. Mas se nós vivermos na prática do pecado, mantendo esta casa suja, ele volta. Acredite. Missionário quer dizer que ele sai? Sai. Paulo disse que ele ainda habita em vocês. Sabe? Então nós precisamos largar, irmão. Largar o pecado, abandonar o pecado. Porque Jesus disse que era inevitável que os escândalos viriam, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Ele ainda diz mais: era melhor você não ter nascido, ou então pegar uma pedra, amarrar no pescoço e se lançar em alto mar. Então, queridos, fuja de viver na prática do pecado. No verso 5, no verso 6 ele diz: porque quem permanece nele quem? Em Cristo, não continua a pecar, ou não continua a viver na prática do pecado. Mas quem continua a pecar, quem continua na prática do pecado, não conhece a Jesus e não entende quem ele é. Aleluia. Então, queridos, é uma prova de que você não serve ao Senhor quando você vive na prática do pecado. Mas, missionário, eu vou à igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, sabe? Eu até canto no grupo de louvor, sabe? Eu participo dos eventos da igreja. Está vivendo na prática do pecado? Acredite, Cristo não está em você.
sabe? O Espírito Santo não divide a glória do Pai com o pecado, irmão. Acredite. Nós precisamos nos esforçar para romper a aliança com o mundo do pecado, sabe? Assim como quando uma criança nasce, a primeira ação do médico é desligar ela da mãe, cortando o cordão umbilical. Quando nós nascemos para Jesus, nós tínhamos um cordão umbilical ligado ao mundo que nos alimentava do pecado. Só que quando você nasce de novo, a primeira ação do Espírito Santo é cortar esse cordão umbilical que te alimentava no mundo. Agora nós nascemos de novo e somos alimentados por Jesus por intermédio da sua palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, que palavra tremenda é essa, Pai? Eu estou aqui maravilhado com esta palavra. E também estou aqui para unir a minha fé com a fé desse meu irmão e pedir ao Senhor que nós venhamos fugir, meu Pai, na prática do pecado. Pai, obrigado porque o sangue de Jesus nos purificou, nos redimiu, nos limpou, tirou de nós toda a mancha que havia do pecado. Aleluia! Hoje nós somos limpos, livres para declarar ao mundo que te amamos, servimos ao Senhor por amor. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus, porque tudo que somos, livres, libertos, salvos para a glória do Senhor, foi o Senhor quem pagou o preço na cruz. Obrigado, em nome de Jesus, Pai, eu oro e te agradeço por ter me ajudado a romper com o mundo do pecado e te servir com alegria no meu coração. Que essa alegria, a alegria da salvação, que habita no meu coração, ela se estenda ao coração desse meu irmão, dessa minha irmã, seja restituída a alegria da salvação, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa é a maior alegria que temos no nosso coração, é a certeza de que um dia estaremos com o Pai e o conheceremos como Ele é. Amém? Que o Senhor te abençoe, que esta palavra te fortaleça para você vencer o pecado. Que o Senhor te dê um dia iluminado e que nele, em tudo, Ele te prospere. Em nome de Jesus, graça e paz.